uma história de uma aluna minha do Papo Firme. E ela então me contou isso há uns 4 anos atrás, né, quando foi lançado aquele Fala Sério, Mãe. E ela então foi assistir a esse filme, contaram para ela que o filme era muito legal. E a filha dela, na época, tinha 11 para 12 anos. E ela foi assistir a esse filme com sua filha. E lá no meio do filme, não é? Ela tá lá assistindo com a filha e tal, e a protagonista, né? Ela vira para a mãe e pergunta, ela tá contando lá uma história que a amiga tinha dito que não era mais virgem e tal e coisa, e aí a filha dessa minha aluna vira para ela e pergunta assim: mãe, o que é virgem? E aí a mãe fica completamente desnorteada. E essa minha aluna falou que na hora ela ficou vermelha, né? Ela disse que a sorte dela, que a luz estava apagada e que ela ficou totalmente desnorteada, sem saber como explicar para sua filha o que era ser virgem. E aí ela simplesmente vira para a filha e fala: "Psst, a gente está no cinema, não vamos falar sobre isso agora. Você está incomodando as pessoas." E aí a menina, tadinha, ficou no maior sentimento desse mundo, não é? Porque além de não ter esclarecido a sua dúvida, e depois toda a história girava, né, em torno dessa situação, teve momentos em que a história girou um tempo, né, em cima dessa situação, ela ficou sem entender o que estava acontecendo. E por outro lado, a mãe tinha feito uma repreensão, né, com ela. E ela, então, ficou chateada com a mãe pelo fato da mãe se portar daquele jeito com ela. E essa mãe mais chateada ainda com ela mesma, porque deixou acontecer tudo isso, né? A gente pode observar aí a mãe reconhecer que as curiosidades sexuais fazem parte desse momento do desenvolvimento da sua filha. Se eu me assusto, se eu acho, nossa, mas minha filha já quer saber sobre isso. Ora, ela está dentro de um contexto, ela está no cinema, assistindo a um filme. O filme traz uma determinada situação. Essa situação está diretamente ligada a sexo, que é um assunto que, nesse momento da puberdade, eles estão despertando seu interesse e querendo, né, ávidos por saber a respeito do que se trata. Então, veja bem, tudo isso vai combinar, por quê? Para uma situação que é uma situação natural. É natural que essa garota fizesse essa pergunta. A mãe é que foi pega de surpresa, porque não estava preparada para lidar com esse tipo de situação. Mas se essa mãe está preparada e ela sabe que essa é uma pergunta que a sua filha pode lhe fazer, ela na hora poderia até nem responder, né, dada a circunstância, mas ou dar sabe, uma resposta que pelo menos ajudasse a sua filha a entender o que estava acontecendo, né? Como, por exemplo, é uma troca de carícia quando eles estão namorando. Pronto. Depois, chegava em casa com mais tempo e explicava, né? Então, quando ela está preparada, ela consegue encontrar palavras, encontrar um jeito, né, de atender a necessidade da sua filha ou do seu filho, né? Que eu estou falando da menina porque no exemplo era uma menina, mas não necessariamente é só com as meninas, né? Também pode acontecer com os meninos. O interesse, essas curiosidades sexuais são curiosidades tanto dos meninos quanto das meninas nessa época, né? E quando a gente, sabe, nega, quando a gente não quer responder, quando a gente, sabe, fica constrangida, fica com vergonha, não é? O que acontece? A gente acaba afastando os nossos filhos da gente. Porque numa próxima pergunta, o que vai acontecer? Essa garota vai dizer: minha mãe não aguenta falar sobre isso, né? A minha mãe, ou ela não sabe falar sobre essas coisas. Então, ela vai procurar essas respostas em outros lugares. E isso costuma afastar
mães e filhas, pais e filhas e filhos, né? Porque a gente não conseguiu atender a essa demanda que a nossa menina, ou que o nosso menino teve em termos das suas curiosidades sexuais. Então, é importante que a gente fique atenta a essa necessidade da gente estar preparada. Quando a gente está preparada, a gente consegue.